E aí, tudo bem? Eu fiz uma live ontem, mas você deve estar vendo esse vídeo bem depois de ontem, então não adianta muito me referir por datas. Mas acredite que eu fiz uma live ontem e surgiu um assunto que é muito pertinente para nós fotógrafos. E não só para o fotógrafo que esteja começando, mas também para um fotógrafo que já está na estrada há mais tempo, que é a busca pela unidade visual. O que é unidade visual? Algumas pessoas chamam a unidade visual por identidade visual ou assinatura do trabalho ou até autoria. Tem vários nomes para falar sobre isso, mas o conceito é o mesmo, que é são elementos que ficam na foto, que identificam a autoria, que mostram que aquela foto tem um autor e que através daquelas características é possível saber quem é o autor. Isso é uma unidade visual, isso é uma identidade visual, isso é uma assinatura. E aí surgiu esse assunto. E aí na live a gente estava falando de várias outras coisas, eu falei rápido sobre isso. E aí eu pensei em fazer um vídeo um pouco mais extenso, falando sobre o que é, no meu ponto de vista, o que é unidade visual e como eu interpreto isso, como eu interpreto a questão. Primeiro ponto, são várias pecinhas, vamos dizer assim, para ligar uma coisa na outra. Eu vou tentar não me perder nesse vídeo, nesse assunto, porque é super fácil, dá para divagar por vários temas aí, mas eu vou tentar me prender na unidade visual. Mas para poder falar o que eu penso, eu vou ter que desviar um pouquinho do assunto, ir para algumas outras áreas e voltar, certo? Então me acompanha aí, acompanha o raciocínio. Primeiro, qual a necessidade de termos uma unidade visual nos nossos trabalhos? No meu ponto de vista, tudo que eu falo aqui é no meu ponto de vista, tá? Quase tudo, algumas coisas são absolutas verdades, outras são só meu ponto de vista. Mas qual é a necessidade? Quando a fotografia nasceu, antes da fotografia existir, existia um modo de representação do mundo, um modo de representação da realidade, que ainda se chama pintura, ou desenho, escultura. Mas a pintura é o que precede a fotografia. E nos elementos da pintura, o pintor ele não precisa estar no lugar que ele pintou. O cara pintou, ou a cara pintou um quadro, ele não precisa estar naquele lugar que ele pintou. Ele pintou uma batalha que aconteceu em 1300, a pintura é de 1800. Ele não estava naquele lugar, então ele parte do princípio imaginativo, de relatos, por mais que ele converse com pessoas que viveram naquele período, que foram contando a história de uma pessoa para outra. Quando chega nele, ele tem uma interpretação sobre aquela realidade, sobre aquela verdade. As cores que ele coloca, o posicionamento que ele se coloca, que ele desenha, o ponto de vista que o espectador vai ver o quadro, é tudo interpretativo, parte do ponto de vista dele. Não é realidade aquilo. Aquilo não aconteceu. Por mais que aquela batalha tenha acontecido, aquele ponto de vista não aconteceu. Ele parte do imaginário daquele artista, daquele pintor, daquele escultor, daquele desenhista, daquela. Isso vai da imaginação dele. Se a gente parte da ideia de que aquela batalha, vamos pegar esse exemplo da batalha, aconteceu realmente, tem fatos que ligam ali que ele pode colocar como verdade, que realmente aconteceram, mas ainda assim são do ponto de vista dele, mas que realmente aconteceram. Mas existem outras obras, outras pinturas, que falam sobre mitologias, que falam sobre fatos, eu ia falar fatos históricos, mas a palavra não é essa, relatos bíblicos, por exemplo, que são conceitos, que são, vamos dizer assim, interpretações de uma verdade.
Vou me apegar aos mitos, por exemplo, o nascimento de Vênus. Dentro da religião que concebia os gregos, Vênus existiu e ela nasceu daquele jeito. Mas ainda assim é uma lenda, ainda assim é um mito, é um modo de pensar, é um modo de imaginar, ainda parte do princípio imaginativo. E mesmo assim são histórias que foram contadas de uma pessoa para outra, até chegar nesse pintor que vai lá e desenha a partir do ponto de vista dele, que cria da forma dele. E se você pegar, vamos pegar esse exemplo do nascimento de Vênus. Qual é a verdade? Porque vários pintores, vários desenhistas fizeram suas interpretações do nascimento de Vênus. Cada um com o seu traçado, cada um com a sua pincelada, cada um com o seu ponto de vista, cada um com um corpo específico para Vênus e para as outras pessoas que estavam na cena, se estavam representadas. Podia estar só a Vênus, isso que eu queria dizer. E ainda assim parte do princípio da imaginação de quem criou. E aí, saindo dessa atmosfera que a pintura era, e é ainda, né? Mas estou falando de um momento específico, de transição, de que a pintura representava algo imaginativo, a autoria era muito presente. A linguagem do artista era muito presente. Então, se eu quisesse um quadro de fulano, eu sabia que as pinceladas iam ser daquele jeito, eu sabia que os traços iam ser daquele jeito, que as cores que ele ia usar, que os pigmentos que ele ia usar iam ser daquele tipo. E ele procurava fazer aquele traço para assinar, para as pessoas saberem que aquele quadro era dele. Usava pigmentos de uma região específica, feitos de um material específico, tudo isso entrava na sua assinatura. O material da tela, enfim, várias coisas. E aí quando a gente chega na fotografia, que ela representa uma realidade, que o fotógrafo, para poder fazer aquela foto, ele precisa estar naquele lugar, ele não pode fotografar, não estou falando de fotos-montagens, mas estou falando da fotografia, eu vou usar essa palavra, mas fotografia pura. É só para entender o conceito, tá? Do que eu estou falando agora, que o fotógrafo tem que estar naquele lugar. Partindo dessa ideia, o fotógrafo era uma testemunha, ele não podia fotografar a batalha que aconteceu em 1300. Ele podia recriar uma representação daquela batalha, ele podia botar atores aqui nesse parque, fazendo a batalha, lutando lá que nem loucos, ir lá e fotografar, mas ele estaria fotografando a representação daquela batalha. Diferente de um fotógrafo que entrou no meio de uma guerra e fotografou o cara jogando uma bomba ou levando um tiro. Esse fotógrafo, ele fotografou algo que realmente aconteceu. Ele capturou a luz que refletiu daqueles objetos, daqueles momentos, daquelas pessoas. É bonito pensar isso, né? Que ele capturou a luz que refletiu daquela situação. E aí quando chega nessa fase, passando dessa transição de que a pintura naturalmente exigia uma linguagem, exigia um autor, chega na fotografia, qualquer um pode pegar a câmera, ir lá e fotografar e ser uma testemunha daquele acontecimento. E aí, qual é o que diferencia um fotógrafo do outro? No começo da fotografia, essas limitações, esses elementos eram muito limitados. Existiam muitas limitações. Que tipo de limitações? O fotógrafo tinha que fazer o seu processo químico, e aí eles achavam alguns processos químicos diferentes para poder trazer uma autoria. Isso vem crescendo dentro da fotografia, nesse começo da fotografia. Eu estou falando de meio de 1900, do século XIX, até começo do século XX. Os fotógrafos vêm criando as suas maneiras de trabalhar com o processamento, e ali acharam uma maneira de trazer uma identidade. Então, de achar um suporte diferente, usar chapa de metal, outro placa de vidro, outro usava betume, outro usava clara de ovo, e aí, enfim, são processos que foram crescendo e se modificando junto com a fotografia.
junto com, vamos dizer assim, são elementos da evolução tecnológica da fotografia. Quando eu falo tecnologia, não ligue em tecnologia só com as coisas modernas. O iPhone que eu estou usando aqui, ele é uma tecnologia. Sim, mas uma pedra lascada para o Homo sapiens era uma tecnologia. Entendam tecnologia quando eu falo tecnologia nesse sentido, de que são as ferramentas à disposição daquele ser. E o fotógrafo, conforme vai evoluindo, a fotografia vai evoluindo, né, o fotógrafo vai se adaptando. E aí, dando um salto quântico gigantesco, chegando na fotografia digital, nós, todos fotógrafos, nos deparamos com esse momento de que, mais do que a fotografia é mais democrática, mais acessível do que quando George Eastman pôs a sua câmera no mercado. O George Eastman é o cara que fundou a Kodak. E ele põe no mercado uma câmera que era apelidada de ratoeira e tinha um slogan da publicidade deles que era assim: você aperta o botão e nós fazemos o resto. No sentido de que você comprava a câmera, ela já vinha com acho que 96 fotos para fazer. Você fotografava, só tinha que apertar um botão, era um filme que tinha uma latitude grande, então você podia errar um pouco a exposição, que depois no laboratório eles corrigiam. Você pegava a câmera, levava a câmera no laboratório, eles trocavam o filme para você e colocavam outro filme de graça. Você só pagava a revelação. Então, essa era a ideia. Você não tem que fazer nada, você não tem que se preocupar com nada, você só tem que apertar o botão e nós fazemos o resto. E isso democratizou a fotografia de uma maneira fenomenal. Mas nem se compara com o momento da fotografia digital. E eu não vou falar o momento atual, porque a gente já está na fotografia digital já há uns bons anos. Só que essa discussão de que a fotografia, que todo mundo é fotógrafo, que todo mundo fotografa, que todo mundo tem uma câmera, ela não é nova. Mas a gente sempre fica nessa tecla, a gente sempre fica batendo nesse mesmo botãozinho. Ao invés de sair para fotografar e achar o seu modo de fotografar, a sua unidade visual para achar o que você se diferencia, o que te faz diferente. Mas vamos chegar nisso. E aí, quando chega nesse momento que todo mundo fotografa na fotografia digital, os fotógrafos se depararam com essa necessidade de trazer uma unidade para o trabalho, de trazer algo que o diferenciasse de outro fotógrafo. E aí começa essa corrida desembestada de como trazer uma assinatura para o trabalho. Então, eu só fiz esse grande link para fazer entender de onde vem essa necessidade. Por que eu preciso ter uma autoria? Por que as pessoas precisam olhar para as minhas fotos e saber de quem são? Por que eu preciso ter essa identidade? Um dos motivos é que você, como a fotografia é uma coisa que fica, se fotografa uma memória e ela é a materialização física dessa memória, eu quero deixar uma memória com uma assinatura. Eu quero deixar algo marcado ali com o meu nome. Fui eu que fiz, eu estive ali. É como pegar no banco da praça e escrever aqui, eu estive aqui. Não façam isso. E aí nesse momento, peraí que eu me perdi. E aí o fotógrafo digital, ele se encontra nesse momento que ele busca uma forma de trazer identidade. Na pintura, o pintor ia lá e comprava os seus pigmentos específicos, diferentes de outro, manipulava os pigmentos de maneira diferente de outro, e ali trazia qualidades. Diferentes. E qualidades não é no sentido de melhor ou pior, tá? É no sentido só de diferente. E aí na fotografia digital, o que eu tenho, que tem as nossas mãos, que eu posso usar meus pigmentos diferentes e transformar a foto numa outra coisa que só eu posso fazer. Tem um negócio que chama Photoshop. O Photoshop é só um exemplo, né? Tem vários outros softwares de tratamento de imagem que você pode usar o que você quiser. Até o software da câmera, que vem junto com a câmera. Até o da câmera, que você pode manipular a foto pela câmera. Mas aí vem essa loucura desembestada de usar o Photoshop para transformar a sua foto. E eu acho um caminho errado, pensando como fotógrafo. Se você for pensar como design, como desenhista, como criador de imagens que não seja um fotógrafo, eu acho
que se jogar tanto no Photoshop ou qualquer outro software de tratamento de imagens, de criação de imagens, eu acho, não é que é errado, a palavra certa não é errado, mas um exagero, porque o fotógrafo, eu acho, na minha opinião, ele tem que pensar um passo antes do tratamento. E muitos fotógrafos entram na fotografia já querendo saber o que eu preciso fazer de Photoshop, o que eu preciso aprender de Photoshop, de Lightroom ou de qualquer outro software, enfim. Quando eu falar Photoshop, entenda qualquer outro software. Para eu trazer uma identidade para minha foto. Só que você é fotógrafo. Você tem que pensar alguns passos antes. Quais passos antes? Quando você está com a câmera. Quais elementos, quais ferramentas eu tenho quando eu estou com a câmera, aqui enquadrada, que eu posso ter para trazer uma unidade visual para o meu trabalho. Claro que eu não estou dispensando a pós-produção. A pós-produção é muito forte, ela é importante, mas a gente tem que pensar nas coisas alinhadas. Claro, Felipe, você pensa de forma alinhada o tempo todo, você fotografa já pensando no tratamento? Uma grande parte sim, uma outra grande parte não. Mas quanto mais eu penso no conjunto, melhor para o meu trabalho. Só que eu deixo uma parte, nessa parte que fotografei, não sei o que eu vou fazer com essa foto ainda. Quando ela chega em tratamento, ela chega num tratamento criativo. Não que eu pegue uma foto, eu preciso fazer uma coisa diferente. Pego uma foto aleatória e começo a pirar nela em cima do tratamento. Eu já fiz esse processo. Não deu bons resultados. Não foi legal para mim. Talvez para algumas pessoas tenha sido, para mim não foi. Estou contando o meu ponto de vista. Então eu prefiro fotografar e pensar já, essa foto vai ter tal tratamento. Ou quando eu chegar no tratamento, eu pensar nele de uma forma um pouco mais criativa, mas que a foto não dependa daquele tratamento. O tratamento, ele é para potencializar ou criar ali junto, mas a foto não depende dele. Eu acho que a frase que resume esse conceito é: a foto não depende do tratamento, se você é um fotógrafo, no meu ponto de vista, certo? Agora, se você é um fotógrafo que envereda para um trabalho que se mistura com design, com arquitetura, com pintura, não tem limite, tudo é liberado. Mas não, eu quero ser um fotógrafo um pouco mais próximo à fotografia. Na minha opinião, você tem que se manter um pouco mais próximo da fotografia. Claro que em algum momento você vai ver algum vídeo meu falando: não, tudo pode, não existe não pode, você pode fazer o que você quiser. E aí talvez isso esteja me desdizendo neste momento, eu sei disso. Mas peraí, eu vou colocar a luva porque tá frio. Eu sei disso. Pronto, luvinha. Mas pense, aí põe a mão no bolso. Mas pense que nesse momento eu estou tentando me comunicar com uma pessoa que está começando na fotografia. Se você já tem uma boa estrada como fotógrafo, ignora isso, no meu ponto de vista, ignora isso e continua misturando Photoshop ou exagerando no Photoshop. Mas o meu discurso é para quem está começando na fotografia, que está tendo os primeiros contatos agora e que vem nesse estigma de que eu preciso aprender Photoshop para poder ser um fotógrafo melhor. Eu preciso aprender Photoshop para ter uma unidade visual, porque me falaram que eu só vou ser fotógrafo quando tiver uma assinatura no meu trabalho. Então é nesse sentido que eu estou falando. Então, se você já tem um pouco mais de estrada, absorve o que você precisa absorver, você sabe o que você precisa, então beleza. Mas para quem está começando, fica naquela assim: tá, o que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer? E aí é essa pessoa que eu quero ajudar. Talvez eu talvez eu tivesse que ter falado isso no começo, mas me desculpe, depois de quase 20 minutos, se você não gostou do que eu falei, tá só seu joinha aí e tchau, senão você está convidado a continuar assistindo também. Bom, beleza. Então, na minha opinião, o fotógrafo ele tem que se ater aos elementos da fotografia para trazer uma unidade visual para o seu trabalho, uma identidade, enfim, toda aquela história. Quais elementos
são esses. Que elementos que eu posso pensar dentro do expertise da fotografia, do fotógrafo, para trazer isso? Só para fechar o parênteses que eu falei do tratamento. Nas nossas fotos que a gente faz aqui em Milão, o tratamento ele é um elemento presente nas fotos como unidade visual. Tem todos os outros elementos que eu vou falar agora, mas o tratamento ele entra junto. Mas as nossas fotos, elas se sustentariam dentro dessa unidade, sei lá, 70%, 80% sem precisar do tratamento. Sem precisar do tratamento. Se eu pegasse todas as nossas fotos, o que eu quero dizer? Se eu pegasse todas as nossas fotos finais, não, essa aqui é uma boa foto, tirasse o tratamento delas, elas ainda iam ter uma unidade. Certo? Na hora que eu coloco o tratamento, eu estou potencializando essa unidade, mas o tratamento não é o principal. Então, quais são os elementos que eu considero importantes dentro do ambiente fotográfico para trazer essa unidade? Composição. E aí, composição, ela é vastíssima. Por exemplo, você fotografar de um ponto de vista específico já traz uma unidade. O que é fotografar de um ponto de vista específico? Você fotografar um pouco mais de baixo, você fotografar um pouco mais de cima, já traz uma unidade. Então, composição, como você enquadra, se você vai deixar o seu elemento mais para cá, se vai deixar o seu elemento mais para cá, se você vai sempre centralizar. Dentro do elemento composição, como você usa os elementos de composição. Por exemplo, aqui tem uma diagonal, essa diagonal, essa diagonal. Nas minhas fotos tem um ponto de fuga, tem uma diagonal, eu crio isso, eu busco isso. Então isso é um elemento compositivo. Eu trabalho ritmos diferentes nas minhas composições. O que é ritmo? Eu tenho uma sequência de elementos, aí de repente tem uma interferência, ali tem uma quebra de ritmo. Você pensar um pensamento legal para você pensar um pensamento é ótimo, né? Você ter na cabeça uma ideia de que a composição pode ser trabalhada como se fosse uma música, ajuda. O que eu quero dizer? Dentro de uma composição, e não uma composição musical, mas uma composição fotográfica, você tem elementos que dão ritmo, que dão uma sequência, que de repente dão uma quebrada, que dão uma pausa, que são um refrão. Enfim, mas aí isso é uma aula de composição, não é questão. Mas lembre-se que a composição, tá frio e os lábios estão ficando congelados, ela é um elemento forte para trazer essa unidade visual. Junto com a composição, a objetiva que você usa. Por que junto com a composição, a objetiva entra junto com a composição? Porque a objetiva é o modo que você enxerga. E você enxerga e você compõe. O que é a composição? A composição é a organização dos elementos dentro desse enquadramento aqui. Como que você enquadra? Como objetiva. Então, se eu uso uma grande angular, eu faço um tipo de composição. Se eu uso uma teleobjetiva, eu faço um outro tipo de composição. Se eu tenho uma 50mm, eu faço um outro tipo de composição. Então, a objetiva, a lente que você está usando, é um elemento compositivo. No meu modo de trabalhar, eu gosto muito de grande angular. Se você me acompanha, você deve saber que eu falo muito de grande angular. Eu uso uma 24mm 2.8, que é aquela pequenininha, aquela pancake. Não é a melhor objetiva do mundo, mas eu gosto muito dela. Por que eu gosto muito dela? Porque ela é leve. Ela sendo leve, ela me possibilita uma flexibilidade maior. Eu não fico com o equipamento pesado no braço. Gosto de grande angular, então eu gosto de um ângulo mais aberto. Como ela é uma grande angular, a profundidade de campo dela não é tão agressiva. Então, se eu mesmo trabalhando com 2.8, eu não vou ter um desfoque super bonito no fundo, mas ela traz um desfoque gostoso, macio. É difícil descrever desfoque, né? Tenta descrever desfoque, é difícil descrever um desfoque. Então eu gosto do desfoque macio que ela dá, suave que ela dá. E eu gosto de ter o quadro bem aberto. Eu sou acostumado a usar muita visão periférica, naturalmente. Desde criança eu tenho visão periférica bem boa. E a grande angular acho que vem somando nisso.
Então, uma pessoa que só fotografa com uma 100mm, ela vai fotografar diferente, ela vai trazer um outro tipo de composição, porque ela vai ter um ângulo de visão um pouco mais restrito, ela vai trazer uma outra composição, não melhor ou pior, mas é uma outra composição. Então, você ter uma objetiva e você saber tirar tudo dela, entra nessa caixinha de unidade visual. Eu só uso aquela objetiva, só uso aquele diafragma, então a sensação do desfoque já vai ser sempre parecida, é uma coisa. Outra coisa, outro elemento que eu acho super importante, que a gente usa nos nossos trabalhos, é a luz. Qual é a luz que você usa? Nós fotografamos muito, sei lá, quase todos os nossos trabalhos de ensaio são feitos na luz natural e num horário específico. A gente ou fotografa muito cedo ou muito tarde, porque a gente gosta dessa luz mais inclinada. Agora no inverno, por exemplo, ainda não é inverno, mas está chegando o inverno, a luz fica inclinada o tempo todo. 2 da tarde, o sol tá passando aqui em cima, assim. E tá inclinado o tempo todo, então fica uma luz bonita o dia inteiro. Então é um horário ótimo para fotografar. No verão, o sol passa muito a pino, então a gente tem os horários, até umas 8h30 da manhã, com uma luz mais inclinada, e umas 7h30 da noite. Não, 7h30 já tá muito tarde, já tá quase caindo. 6 horas da tarde. Uma luz mais bonita, porque dá tempo de você começar às 6 e prolongando. Mas também tem luz, tem iluminação por até mais tarde, até quase 10 da noite tem luz. Diferente do inverno, que o sol se põe às 4h30, 5 horas, não tem mais luz nenhuma, tá breu. Enfim. Então pensar composição, objetiva e luz. Eu acho que pensar nesses 3 elementos como base para você criar uma unidade já é um bom caminho. E aí uma chave, que é também de novo meu ponto de vista. Não pensar que essa unidade visual, que esse elemento... Não pensar que esse elemento que você precisa buscar, ele tem que ser ligado a você, a todos os trabalhos que você faz. Eu acho errado quando um fotógrafo iniciante começa a buscar uma unidade visual para si. Não, eu quero uma assinatura para o meu modo de trabalhar. Na minha opinião, essa assinatura ela tem que ser para um trabalho específico. E não para um trabalho específico. A gente fotografa ensaio, a gente faz fotos de família. Para cada foto de família, para cada família que eu fotografar, eu vou fazer uma assinatura. Não, eu acho isso outro erro. Mas a gente faz uma assinatura, um modo de trabalhar para tudo que for fotografia de família. Para tudo que for ensaio sensual, é um outro escopo. Tudo que for arquitetura é uma outra linguagem, é uma outra estética, é um outro modo de trabalhar. Eu acho, na minha opinião, que fica mais fácil de você criar, de você se aproximar do que é uma unidade visual, se você for pensando por grupos de trabalho, não por trabalhos específicos. Eu acho até que conforme você vai criando, você vai fazendo ensaios, vamos pensar em ensaio de família. Conforme você vai fotografando as famílias no começo da sua vida fotográfica, você vai entendendo um pouquinho o que é ali que te agrada, que lente que funciona, como é que é a composição, qual é a luz. Vou usar luz artificial, vou usar luz contínua, vou usar flash, vou usar luz natural, gosto de uma luz mais difusa, então vou fotografar só quando está nublado, em sombra. Você vai achando tudo isso. Conforme você vai fotografando, aí você vai criando. Chega um momento que você, beleza, tem os elementos. Agora vou usar esses elementos aqui, vou usar essas pecinhas e a partir disso só vou fotografar dessa maneira. E aí você só fotografa daquela maneira aquele tipo de trabalho. Quando for um outro tipo de trabalho, você vai achar uma outra maneira. Então, resumindo esse vídeo, a necessidade de ter uma autoria vem da transição da pintura para a fotografia, em que o pintor era um autor, ele criava, e o fotógrafo ele não criava, ele tinha que ser uma testemunha, e aí ele precisa se provar ali como autor, de que só ele pode fazer aquilo, porque senão outra pessoa pode pegar uma câmera e fazer a mesma foto que ele, do mesmo ponto de vista. Você sai daqui, o outro vem e faz a mesma foto. Então isso, vem a necessidade de ter essa autoria, essa unidade visual vem disso. Quais elementos que a gente precisa, que eu posso resumir para a gente pensar em unidade visual? Composição, lentes e luz. Pensando nesses 3 elementos, você consegue criar um pouco a sua unidade visual. E que a unidade visual, ela deve ser
é criada para grupos de trabalhos específicos, não para o fotógrafo. Para tudo que eu fotografar vai ser desse jeito, tudo que eu fotografar vai ter um pouco de magenta e um pouco de amarelo. Não, é para aquele tipo, para aquele grupo de trabalho. Para outro grupo de trabalho vai ser de uma outra forma. E que o tratamento, a pós-produção, ela não é o seu elemento principal definidor de unidade visual. Ele é um potencializador da sua unidade visual, ele complementa a sua unidade visual, ele não é o elemento principal se você ficar próximo do ambiente fotográfico. E, de novo, essa é a minha opinião se você estiver começando na fotografia. Depois que você tiver, sei lá, uma boa estrada de fotografia, não sei te dizer isso em anos, porque isso vai variar de pessoa para pessoa, de trabalho para trabalho, você vai sentir que as coisas podem ser um pouco mais permeáveis. Mas nesse começo da fotografia, eu sugiro que você use os elementos da fotografia que estão à sua volta para você aprender, você dominar eles. Beleza, dominei, posso ir para outros campos, para Photoshop, enfim, qualquer outra coisa. Mas você está aprendendo fotografia, aprende fotografia, domina a fotografia. Depois que você dominou a fotografia, você vai se enveredando para outras coisas. Certo? Muito obrigado se você me assistiu por esses 30 minutos, acho que são quase 30 minutos. Muito obrigado. Obrigado pela paciência, espero ter contribuído de alguma maneira para o seu aprendizado. Se eu contribuí, se eu ajudei de alguma maneira, dá o seu joinha aí, ajuda muito no canal, na indexação dentro do YouTube, e além de que, parece besteira, mas motiva a vir aqui nesse frio, fazer vídeo para te ajudar nesse crescimento do seu olhar. Se você gostou, também compartilhe, também ajuda muito a divulgar conhecimento. Tenho certeza que você conhece alguém que vai gostar. Se você gostou desse vídeo, eu tenho certeza que você vai conhecer alguém que vai poder contribuir também. Se você tem alguma coisa para comentar, se você concorda, se você discorda, deixa um comentário aí embaixo. Eu sempre respondo os comentários e, como eu falei logo no começo, não sei em que começo, que eu já falei tantas coisas aqui, eu não sou dono de nenhuma verdade, é o meu ponto de vista e é sempre bom trocar ideia, certo? É isso. No mais, nos vemos nos próximos vídeos ou nas próximas aulas e ótimas fotos para você. Até mais!